Sabe quando acontece algo pequeno, assim, mas a sua reação emocional é gigante? E você fica pensando, nossa, mas da onde veio isso tudo? Hoje a gente vai investigar justamente esses momentos, sabe? Mergulhar nos materiais bem interessantes sobre o que chamam de alarmes neurais. A ideia é sacar por que às vezes a gente reage tão forte, quase como se uma lembrança bem antiga tivesse, tipo, no controle. Uma das fontes que a gente viu foca muito em como o cérebro, especificamente uma partezinha, a amígdala, sabe? Ela funciona meio como um vigia. Fica comparando o agora com o passado. E o curioso, né, é que basta uma coisinha parecida, uma semelhança parcial mesmo, para ela disparar o alarme, mesmo que a situação hoje seja, sei lá, bem diferente. Vamos tentar desembrulhar isso aí. Exato. E esses alarmes, eles podem ser o que a gente chama de anacrônicos, sabe? Tipo, fora de época, totalmente desatualizados. Pensa na amígdala como um sistema de alerta muito rápido, feito para detectar perigo e garantir a sobrevivência, né? Ela reage a um gatilho do presente que lembre, mesmo que vagamente, alguma coisa emocionalmente forte do passado. E muitas vezes isso acontece antes mesmo que a parte mais racional do cérebro, o neocórtex, consiga processar tudo com calma, analisar o contexto. A prioridade dela é a velocidade, não a precisão total da situação. Entendi. É uma reação mais hum, instintiva, né? Focada em segurança. Mas isso não torna o sistema meio propenso a erro? Tipo, reagir antes de pensar parece uma receita para confusão no dia a dia, não acha? É um ótimo ponto, é um ponto excelente, e sim, essa rapidez toda, ela tem um custo. A mensagem urgente que a amígdala manda muitas vezes está baseada em dados antigos, sabe? E no mundo complexo de hoje, cheio de nuances, essa resposta automática que se baseia em semelhanças às vezes superficiais pode ser completamente desproporcional, totalmente fora de lugar. E marcante no material que a gente leu, né? O da ex-enfermeira de guerra, isso ilustra bem. Anos depois do conflito, ela teve uma crise de pânico só de ver o filho pequeno perto de um móvel que parecia frágil. Uma coisa assim, a situação ali, no presente, não era tão perigosa, objetivamente falando. Mas algum detalhe, talvez a ideia de fragilidade ou risco de algo cair, não sei, conectou com as memórias terríveis dela lá do hospital de campanha e pronto. Foi suficiente para a amígdala dela disparar o alarme máximo. Puxa vida, que exemplo forte, né? Mostra como essa nossa fiação interna pode pregar umas peças na gente. Exatamente. E isso, olha só, nos leva a um ponto fascinante. Como essas memórias emocionais, principalmente as lá da primeira infância, são guardadas. Muitas das nossas reações emocionais mais intensas têm raízes lá no comecinho da vida mesmo. Nessa época, a amígdala, que processa a emoção bruta, digamos assim, já está bem ativa, já está funcionando. Só que outras áreas importantes do cérebro ainda estão se desenvolvendo. Por exemplo, o hipocampo, que é quem organiza as memórias numa narrativa, sabe? Como uma história com começo, meio e fim. E também o neocórtex, que é onde fica o pensamento lógico, a capacidade de contextualizar as coisas. Essas partes demoram mais para amadurecer. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando a gente é bem pequeno, antes mesmo de saber falar direito, a gente já está gravando emoções super fortes, mas sem ter ainda a capacidade de organizar aquilo numa história ou de entender o contexto. Fica tipo uns sentimentos puros, soltos, sem uma narrativa junto. Isso mesmo, perfeito. São como impressões emocionais cruas, planos brutos, que ficam guardados direto na amígdala. E como essas memórias foram formadas numa fase pré-verbal ou quando a nossa capacidade de dar sentido ainda era bem limitada, elas podem ser acionadas mais tarde, na vida adulta, por gatilhos que às vezes a gente nem percebe conscientemente. E aí vem a confusão toda. Faz todo sentido, nossa. É por isso então que às vezes a gente se sente assim invadido por uma emoção muito intensa, meio caótica até, e não tem a menor ideia do porquê. A gente tem o sentimento ali, forte, mas falta a história, faltam as palavras para explicar aquela reação toda. Precisamente, exato. A gente fica meio atordoado por essas explosões emocionais que parecem surgir do nada, né? Mas que, na verdade, muitas vezes são ecos desses registros antigos, registros pré-verbais e sem um contexto bem elaborado.
A emoção está lá, fortíssima, pulsando, mas a narrativa que explicaria aquilo ou se perdeu no tempo ou talvez nunca tenha sido formada completamente. Entendi. Então, para a gente amarrar a ideia principal aqui, o nosso sistema de alarme emocional é, sim, super poderoso para nos proteger, mas às vezes ele opera com base nos mapas meio antigos, sabe? Especialmente ecos de experiências lá do comecinho da vida, coisas que a gente nem consegue nomear direito. E aí, bum, a gente acaba reagindo a fantasmas do passado como se fossem ameaças reais aqui agora. Exato, perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão importante, não acha? Para todo mundo que está ouvindo. Sabendo disso, né? Sabendo que essas memórias emocionais antigas podem ser tão impactantes, mas ao mesmo tempo meio descalibradas ou fora de contexto, como isso pode mudar a forma como a gente encara aquelas reações emocionais bem fortes, sejam as nossas ou as de outras pessoas, que não parecem fazer muito sentido na hora? Puxa, é verdade. É uma ótima pergunta. Talvez a chave não seja só sentir a emoção, mas tentar sacar se aquele sentimento gigante é mesmo sobre o agora. Ou se é um eco lá de trás, né? Reconhecer essa possível origem anacrônica, essa origem fora de época do sentimento, pode ser um primeiro passo muito importante. Para quê? Para a gente não ser simplesmente refém desses alarmes antigos e, quem sabe, né, começar a respondê-los de uma forma um pouco diferente, mas consciente.